descobriu a história de aventureiros que saíram do Brasil e chegaram aos Estados Unidos de carro, mas não é um carrinho de agora, não. No tempo do Ford Bigode. Beto Braga, venha pra cá. Você é irmão do Arthur da Távola? Não, pareço. Já perguntaram isso pra você? Já me chamaram até de senador lá no Rio. Bom, que bom. Mas parece muito, muito mesmo. Sabe, eu estava vendo você sentadinho ali. Já tinham comentado isso na produção. E é verdade. Parece até mais ao vivo do que em fotos. Aqui é o livro dentro da maletinha. É isso? Press-kit, isso. Por aqui, né? Tá aqui. E aqui tem um passaporte que é... O release da imprensa. Olha, que bonitinho isso. Diário de uma Aventura, 1928. 82 Não existiam anos. caminhos Aqui e são... eles foram. Bom, a gente tem essas fotos aqui, maiores, né? Para a gente poder mostrar. Qual foi a rota? Eles saíram do Rio de Janeiro, cruzaram o estado de São Paulo, Mato Grosso, entraram ao Paraguai, desceram a Argentina até Buenos Aires, o caminho inverso, né? E voltaram para o norte da Argentina, subiram a cordilheira, entraram na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, América Central toda, México e chegaram aos Estados Unidos. O que levou esse pessoal a fazer esse percurso todo? Porque com patrocínio de alguém? Não, né? Não. Eles receberam o carro do jornal o Globo para fazer essa viagem. Existia na União Pan-Americana, na fundação dela em 1925, a ideia de uma estrada que ligasse todos os países das três Américas. Bom, e o doutor Roberto Marinho era fascinado pelo automobilismo. Sim, mas nessa época ainda era Euríclides de Matos. Ah, ainda não? Sim, ainda era Euríclides de Matos. O que? Era o quê? O redator-chefe do Jornal Globo. Mas o Roberto Marinho já trabalhava na redação, né? Ele era jovem, de 18 anos, 19 anos. E participava das corridas do Circuito da Gávea. Sim. Mas aí, então, eles resolveram enfrentar Eles foram o demonstrar desafio. que seria possível uma rodovia, ser construída essa rodovia. E foram traçar essa rota onde futuramente foi construída a rodovia Pan-Americana. Fizeram todos os mapas, todos os levantamentos socioeconômicos para chegar nos Estados Unidos e mostrar da qualidade do nosso solo aqui, da parte da América Latina, da produtividade que a gente tinha, da necessidade que existia dessa estrada. E para o americano teria que ter a estrada para poder vender os automóveis, e com a produção teria que vender tratores, caminhões. E eles foram para os Estados Unidos com esse projeto. Na realidade, tem vários documentos. Alex, está aí com você? Está aqui, senhor. Estão aí contigo os documentos? Estão comigo, senhor. Tem documentos... Eu trouxe umas curiosidades, são muitos os documentos, eu trouxe umas curiosidades. Essa pasta são todos os governadores e prefeitos dos Estados Unidos que receberam eles. Nossa. Muito interessante. Você recolheu esse todo o material esse material todo junto com a família? Durante 10 anos, não, de dois. Um dos viajantes, a família apareceu somente agora. Ah, é? Depois que foi publicada, Chicago, em 1937. Quem era o prefeito, você sabe? Não, estava o Paul Allman, que era o chefe de polícia que recebeu eles. 37. Eu já tinha terminado a lei seca, né? Claro, você vai me perguntar onde está o Al Capone aí, estava preso. Está preso. Só que o Eliot Ness assinou o documento em Cleveland, que daí ele já estava em Cleveland. Eliot Ness, que conseguiu prender o Al Capone, quer dizer, usando o
Evasão de impostos, né? Tá. Agora, tem uma curiosidade a respeito do Elliot Ness, que combatia, que era, combatia os traficantes de bebida, quer dizer, ele realmente era encarregado de fiscalizar o negócio da lei seca, quebrava barril, e ele era alcoólatra. Veja que ironia, né? E a revolta maior dele foi exatamente por terem prendido o Al Capone, ele prenderam, e os intocáveis, né, da turma dele, e não ser premiado com isso. Ele foi delegado a um segundo plano com essa história. Piorou. Né? Daí que ele ficou e se retirou da polícia, daí que ele caiu no alcoolismo para valer. Foi quando foram buscar ele para pôr ordem em Cleveland. E nossos viajantes chegaram em Cleveland e receberam a assinatura. Pelo Elliot Ness. Do Elliot Ness. Vamos ver as fotografias que nós temos aí. Aqui o que é? Vai contando para a gente. Isso aí é em São Paulo, no Jornal do Comércio. Está inclusive Júlio Prestes no meio aí, com documentos dele, recebendo a comitiva que vinha chegando do Rio de Janeiro. E depois daí, o que mais que tem? Vamos ver. Esse é o Major Leônidas Borges de Oliveira, que era o comandante dessa expedição. Eram 3, é isso? 3. Depois... Esse é o Mário Fava, era um mecânico, nascido em Bariri, interior do estado de São Paulo, que conseguiu a proeza de fazer os carros funcionarem. Durante 10 anos, desmontou os carros em pântanos, remontou os carros. E como é que ele se juntou ao grupo? Como é que foi É muito interessante a passagem dele se juntar ao grupo. Ele tinha um sonho de criança, de conhecer o Edison. Eu tenho depoimento dele. E o Edison que ele se referia era Thomas Edison. Que maravilha. E ele se preparava para juntar um dinheiro para ir para os Estados Unidos, sem ter noção de aonde eram os Estados Unidos e a distância, quando soube desses viajantes que iam abrir essa estrada, e ele se ofereceu para ir junto. Vamos mais. Esse é o Francisco Lopes da Cruz, ele é de Santa Catarina, e agora, recentemente, eu consegui localizar a família dele, a partir do lançamento do livro. Ele foi também. E ele fez todas essas anotações, as observações, e os tem aqui levantamentos. o Fernando Ceilão, que é da família, né? Você vê que então, há uma certa... Você sabia, Fernando? Não. Que ele tinha ido até os Estados Unidos de Ford Bigode? Se soubesse, havia um outro patamar da minha carreira, que eu não sabia. Não. E olha, ele foi sem conseguir sujar ninguém. Lembrando o Derico. Vamos em frente. Eu vou te mandar a conta da tinturaria. Aqui... Aí está na Ford, do centro ali, o terceiro, da esquerda para a direita, é o Henry Ford, recebendo os nossos viajantes já com... O terceiro? Ah, sim, terceiro. Contando com aquele de trás, né? Isso. É aquele magrinho ali. Isso. Que era a favor do nazismo. Vê se é possível uma coisa dessa. Né? Vamos em frente. Aí é Edgar Charles Howe, que era quem presidia a Ford nessa época. É uma pessoa muito importante. A rodovia que liga Detroit ao Canadá hoje leva o nome dele. Quanto tempo eles levaram para fazer esse 10 percurso? anos. De 28 a 38. 10 anos? 10 anos. Nós está parando muito, evidente. Não, é que não existia estrada. Eles foram fazendo a estrada. Eles foram abrindo os caminhos. Não tinha nem picada, não tinha em nada. alguns lugares não tinha nada. Em outros tinham trilhas, tinham caminhos carroçáveis. Tinha caminho da época de Incas, de Maias. Aquele gordo foi abrindo estrada? Não. Eles só davam ordem, né? Quem abria, eles juntavam batalhões de 100, 200 homens e que iam trabalhando sobre a ordem deles. Vamos lá. Aí, no caminho, já no Equador, abria dinamite o caminho e esses homens vinham acomodando a terra, a pedra, e tirando galhos e arrastando esse carro, o Fordinho T, sendo o primeiro, pioneiro em atravessar esses caminhos. Vamos mais, por favor. Aí é na despedida do Brasil, em Ponta Porã, regimento de cavalaria, foi o último ponto do Brasil na partida deles. E esse bebezinho que está ali, não tem um bebê no carro? Gostaria de ter o carrinho dele, o aviãozinho dele, para ter na minha coleção de coisas antigas. Porque aquele é um carrinho de mão, que ele está sentado ou não? Não, é um patinete, é um aviãozinho. Ah, claro. Agora deu para ver em close. Deixa eu ver de novo, virem. Certo. Isso é em 1928. Aquela senhora sentada, estava exausta, ficou sentadinha. Não, as mulheres todas estão sentadas, olha, que chique.
Vamos mais. Aí na Bolívia, o primeiro ponto da Bolívia, em Vilazón, se você reparar na frente do radiador, tem uma flâmula e ele, escrito Viva Bolívia. Ele fazia um marketing pessoal tremendo, Leônidas. E as autoridades de fraque, cartola, esperando chegar a Comissão Brasileira da Bengala, Pan-Americana. olha lá. Vamos mais. Aí em Caramanta também, um pelotão de homens trabalhando e todo mundo trabalhava de graça, ninguém recebia pelo trabalho. Todo cidadão tinha que dar 3 dias de serviço na conservação dos caminhos. E o Exército recrutava essas pessoas e colocava para trabalhar com os 3 expedicionários nossos. Agora, como é que se chamava, na época, como é que foi chamada essa excursão? Expedição Brasileira de Estudos da Carreteira Pan-Americana. E essa carreteira foi inteiramente construída atravessando exatamente Sim. o mesmo caminho? Hoje a carreteira tem 40 mil quilômetros, é uma das mais longas do mundo. O comprimento dela é o diâmetro da Terra. Desculpa, completa, não? Não, e o único pedaço que não foi feito foi o pedaço do Brasil. O resto da carreteira toda está feita, está construída já há 40 anos, 50 anos. O pedaço do Brasil até hoje não, que é o famoso corredor bioceânico que de tempo em tempo a gente vê aparecer aí na imprensa, falando de ligar o Atlântico ao Pacífico. Estava aí no projeto e não foi feita a lição de casa. Que é uma pena, né? É uma pena. Teve um deles que era um grande conquistador, um grande amante nessa viagem toda. Quem foi? Na verdade, os 3 faziam muito sucesso com as mulheres, né? Eles eram pessoas diferentes. O Gordo também. Né? O Gordo também. Eu acredito que o Gordo mais ainda. Tá vendo? E aí? E se você olhar as fotos do livro, você vai ver que em todas as cidades tinha as senhoras da sociedade, bailes e festividades, e todas acreditavam que eles seriam um bom partido. Né? Não, eles eram um bom partido, não, eram uns bons de partida, já estavam indo embora. Mas podia ir junto, tanto que um levou uma junto. Chegou no México, o Leônidas casou e levou uma médica dentro junto do com ele. mesmo lugar. E viajou com ele. Quantas mulheres, qual foi o recorde de mulheres batido por um deles? Eu tenho declaração do Mário Fava dizendo que ele teve mais de 1000 mulheres nessa viagem. Né? Ele continua vivo? Não, com 93 anos ele faleceu no ano 2000. Com 93? Isso. Você vê como mulher faz bem ao homem. Quantas mulheres? Ele falou mais de 1000. Mais de 1000. Depoimento gravado. Nem o Mick Jagger, eu acho, tem esse recorde. E com detalhe, ele era castrado. Como é que era o negócio? Foi castrado depois disso ou não? Foi depois, ele teve algumas doenças venéreas graves. Por que será, meu Deus do céu? E aí? E acabou sendo castrado por tratamento, né? Por falta de antibióticos. Tratamento radical. Claro, não tinha... Naquela época não existia antibióticos. Não tinha nem a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, nada, né? Eu não sei como ele fazia, mas Olha, ele falava que ainda funcionava. Claro, tem livros, tem vários livros que falam de transa em harém de eunucos com as mulheres do sultão, enfim. Eles pensavam, botavam castrados lá porque achavam que aí não teria risco nenhum. Mas era a festa dos castrados, quando fechava a porta do harém, oba! É verdade. De modo que ele, quando fala que continuava funcionando, ele tinha toda a razão. E tem uma coisa interessante aí também, quer ver, não, João? Essa foto eu acho muito boa. Na National. National Geographic Society. Olha aí. O único que não é do staff da National é o presidente da União Pan-Americana, que é a OEA hoje. E está aí também. Eles foram recebidos nos Estados Unidos realmente como heróis. Olha, aqui, dá para dar um close, tem o avô do Ari Fontoura. Aqui. É parecido mesmo, é muito parecido. Não é? É impressionante, a gente descobre semelhanças sempre, né? Em tudo.
Bom, eu conversei aqui com... Deixa Fala, eu te desculpa. mostrar mais um documento Claro. aqui. Com Roosevelt. Com Roosevelt e a carta do Roosevelt original. Olha, esse realmente, eu acho que é um dos políticos por quem eu tenho a maior admiração. Realmente, impressionante, né? Eles foram recebidos como heróis. E, lamentavelmente, no Brasil, que é a terra deles, não são reconhecidos. Então, o trabalho nosso é exatamente esse: buscar o reconhecimento para esses três como os projetistas da carreteira pan-americana. Se fossem americanos, eles teriam Já estátua em todas as cidades. E aqui no Brasil eles são ilustres desconhecidos. Agora, eu sei que você vai, a partir do dia 16, Isso. refazer o mesmo percurso. Refazer o mesmo percurso. Com quem? Você vai... Com a minha esposa e meus dois Cuidado, filhos. você vai levar sua mulher junto. Não vai cair em tentação, Não. senão acaba, ó. Prefiro não voltar castrado. Beto Braga, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.